Olá, hoje nós vamos trabalhar com outro regime de capitalização. É o regime de capitalização composta. Na nossa aula anterior, nós vimos o regime de capitalização simples e neste regime nós temos um juro periódico constante, calculado sempre aplicando a taxa sobre o capital inicial. Na capitalização composta é diferente. Na capitalização composta, o juro em cada período da taxa calculado, aplicando-se a taxa sobre o montante do período anterior. Vamos explicar isso melhor através de um exemplo. Vamos repetir o exemplo que nós fizemos com as mesmas informações lá na capitalização simples, só que agora usando a capitalização composta. Um capital no valor de 1.000 foi emprestado pelo prazo de 3 meses, a taxa de 10% ao mês, no regime agora de capitalização composta. Então, observe, lá na simples, nós calculamos 10% de 1.000, encontramos o juro periódico mensal de 100, então encontramos um montante de 1.300. Aqui a gente vai ter que fazer isso mês a mês, tá? Já que a base de cálculo a cada mês vai mudar. No primeiro mês, nós temos exatamente o mesmo juro constante que nós tivemos lá na capitalização simples. O juro do primeiro mês é J1, que é 10% de 1.000, 100. Ok. O valor futuro, então, ao final deste primeiro mês, vai ser com quanto? 1.000 que a gente tinha, mais o 100 do juro 1, 1.100. A partir do segundo mês, já fica diferente do exemplo anterior. Por quê? Porque no segundo mês, eu vou calcular o juro 2, aplicando agora a taxa sobre o montante do período anterior. Ou seja, juro 2 é 10% de FV1, 1.100, que dá 110. Logo, o valor futuro ao final dos 2 meses é FV2, 1.100 mais 110, 1.210. E no terceiro mês, e último, o juro 3 vai ser calculado sobre o valor futuro 2. Então, o juro 3 é 10% de 1.210, ou seja, 121. E o valor futuro, então, ao final do prazo da operação de 3 meses, é FV3 igual a 1.210 mais 121, 1.331, ok? Então, a gente pode comparar, que este valor, lá com o exercício, com as mesmas informações feito com a capitalização simples, é diferente, como era esperado, correto? Bom, vamos agora seguir esse mesmo raciocínio para encontrar uma fórmula para obter o valor futuro no caso da capitalização composta. Então, considere o capital inicial PV aplicado a uma taxa de juros I e um prazo que é múltiplo da unidade de tempo da taxa. Novamente, como eu fiz na simples, eu estou considerando N um número inteiro positivo, tá? Inicialmente eu faço assim. Temos, então, que o valor do juro do primeiro período, o juro 1, é PV vezes I. Isso me leva ao valor futuro 1. O FV1, então, é o PV, capital inicial, mais o juro 1, PV vezes I. Posso colocar o PV em evidência nesse caso e obtenho que FV1 é PV vezes o mais I. Com o FV1, eu posso calcular, então, o valor do juro do segundo período. Juro 2 é FV1 vezes I e o montante, então, o valor futuro, ao final do segundo período, vai ser o FV1, valor futuro ao final do primeiro período, com o juro 2, FV1 vezes I. Coloco o FV1 em evidência e obtenho o FV1 vezes o mais I. O que eu faço agora é substituir a expressão de FV1 que eu encontrei anteriormente, tá? Então, no lugar de FV1, eu vou escrever PV vezes o mais I. E aí, FV1 vezes o mais I vai resultar em PV vezes o mais I vezes o mais I, ou seja, PV vezes o mais I ao quadrado. Então, este é o valor futuro ao final do segundo período. E aí a gente pode observar que o valor futuro ao final do primeiro período foi PV vezes o mais I. Do segundo, PV vezes o mais I quadrado. Se eu continuo esse processo e faço, por exemplo, do terceiro período, vocês vão ver que nós vamos encontrar
PV vezes U mais I ao cubo. Ou seja, eu posso, então, não é, continuar esse processo por N períodos e encontrar que FV é PV vezes U mais I elevado a N. Esta é a fórmula do valor futuro no caso da capitalização composta, certo? A gente vai generalizar agora ainda mais, não é? Porque nós tomamos inicialmente N inteiro, então a gente vai supor agora um N maior ou igual a zero, não necessariamente inteiro, tá? E a gente vai definir a capitalização composta como regime de capitalização em que o valor futuro vai ser sempre calculado através de FV igual a PV vezes U mais I elevado a N. Então, a gente vai usar essa expressão qualquer que seja o valor de N maior ou igual a zero, correto? Diferente do que nós fizemos lá na capitalização simples, agora nós não vamos deduzir uma fórmula para o juro, porque não tem maiores vantagens nisso, né? Lá a gente tinha uma fórmula bem mais simples para os juros, né, do que a fórmula do valor futuro. Aqui não. Então, se a gente quiser calcular os juros, no caso da capitalização composta, a gente usa a relação que J é FV menos PV, né, considerando aquele FV encontrado lá anteriormente. Vocês podem observar que se eu substituir a fórmula do juro, ou do valor futuro nessa expressão dos juros, FV menos PV, eu vou continuar com aquele mesmo termo 1 mais I elevado a N, tá? Então, a fórmula é muito parecida, não tem vantagem em fazê-la. Bom, novamente, né, fazendo analogia com o que nós fizemos na capitalização simples, lá nós vimos que o juro simples é também chamado de juro linear. No caso, como essa expressão, né, substituindo o FV, como eu falei para vocês, vai ficar ainda em função deste termo 1 mais I elevado a N, a expressão do juro continua com o termo 1 mais I elevado a N, e lembrando que a gente está pensando em sempre, né, em olhar o juro em função de N. Por quê? Porque nós vimos que, na verdade, a matemática financeira estuda as variações do capital à medida que ele se desloca no tempo. Deslocar o capital no tempo é fazer o N variar. Então, quando eu obtenho a expressão do juro e faço o N variar, vocês vão ver que naquele termo 1 mais I elevado a N, né, o valor da variável N fica exatamente no expoente. Então, a gente tem uma função exponencial para os juros, do mesmo modo que a gente tem uma função exponencial para o montante, no caso da capitalização composta, para o valor futuro. Então, a gente pode dizer aqui neste caso que o juro composto é também chamado de juro exponencial, correto? Então, juro simples, juro linear, juro composto, juro exponencial. Esse termo, não é, 1 mais I elevado a N, ele tem um nome, ele é chamado de fator de acumulação de capital na capitalização composta, e nós estamos apresentando aí essa denominação de 1 mais I elevado a N, porque lá na frente, né, em outros conteúdos, a gente vai se referir a ela, tá? Então, vocês guardem aí o fator de acumulação de capital na capitalização composta como sendo 1 mais I elevado a N. E aí, agora, nós vamos fazer o exemplo 2, tá? Um capital, no valor de 4.000, foi aplicado por um prazo de um trimestre a rentabilidade exponencial mensal de 1%. Vamos, então, retirar aqui os dados do problema. PV, valor presente, 4.000. Taxa exponencial mensal de 1%. Lembrem-se que quando nós falamos lá no capítulo 1 de taxa de juros, nós ressaltamos que, no caso de uma operação de investimento, a taxa de juros é também chamada de rentabilidade ou taxa de rendimento. Então, neste caso, como nós temos uma aplicação, um investimento, não é? O exercício fala rentabilidade exponencial mensal como sinônimo de taxa de juro exponencial mensal. Neste caso, a gente pode chamar o juro de rendimento, ok? Então, a gente tem uma taxa exponencial mensal, capitalização composta de 1% ao mês, e um prazo de um trimestre que eu vou escrever na unidade de tempo mês, por causa da taxa. N, 3 meses.
E aí, eu vou pegar esses dados e substituir, não é, na fórmula de FV para encontrar o que eu não conheço aí neste caso, que é o montante ou o valor futuro desse investimento. No caso de investimento, o valor futuro a gente chama também de valor de resgate ou de valor resgatado. Então, o valor resgatado do investimento foi de FV igual a 4.000, que é o valor presente, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa de 1% ao mês, dividido por 100, para colocar na forma unitária, 0,01, elevado a N3, ok? Observe que você pode efetuar logo essa soma, 1 mais I, não é? 1 mais 0,01, diferente do que acontece lá na capitalização simples, porque lá a taxa está multiplicada pelo valor de N, aqui não. Aqui a soma 1 mais I está elevado a N. Você vai poder sempre somar 1 com I, no caso da capitalização composta. Então, a gente fica com a expressão numérica 4.000 vezes 1,01 elevado ao cubo. E aí, eu posso inserir agora essa expressão numa calculadora científica qualquer, não é? 4.000 vezes 1,01 elevado, função potência na calculadora científica, em geral é y elevado a x ou x elevado a y, às vezes circunflexo, elevado a 3 igual. E aí eu vou encontrar o valor de resgate, o valor resgatado, ou o valor futuro do investimento, que é 4.121,20, tá? E conhecendo o valor resgatado, eu posso descobrir quem é o rendimento, não é? Rendimento é juro. Então, neste caso, o juro é a diferença entre o valor futuro, 4.121,20, e o valor presente, 4.000. J igual a 121,20. Ok? Continuando, próximo exemplo, exemplo 3. Um empréstimo foi contratado pelo prazo de 46 dias à taxa de juros compostos anual de 60% e pago em uma única parcela de R$ 3.716,64. Vamos, então, retirar aqui os dados do problema. Eu não conheço o valor do empréstimo, o valor presente, né? Que capital foi emprestado. Eu sei que o valor futuro, né, que foi pago, é de R$ 3.716,64. A taxa de juros compostos cobrada foi de 60% ao ano, anual. E aí eu vou ter que expressar esse prazo de 46 dias na unidade de tempo ano, naturalmente, neste caso, usando a conversão do calendário comercial, que um ano corresponde a 366 dias. Desculpe, um ano corresponde a 360 dias. Então, nesse caso, 46 dias vai ser a fração do ano 46 sobre 360. E aí, com esses dados, eu vou agora encontrar o valor do empréstimo, não é? Qual foi o capital emprestado? Quero obter o valor de PV, vou substituir tudo na expressão da fórmula lá do valor futuro e fico com PV, que eu não sei, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa de juros, que é 60% ao ano, ou seja, forma unitária, 0,6 dividido por 100, elevado a N, não é? Que neste caso é uma fração. Por que não efetuou a divisão? Porque essa divisão não é um decimal exato e nós já vimos que a gente não faz aproximações intermediárias. A gente deixa para aproximar somente lá no final do exercício, na resposta final. Então, a gente vai deixar aí 46 sobre 360, ok? Igual a valor futuro, 3.716,64, tá? Eu vou dividir, né? Na verdade, eu vou somar logo esse 1 mais I aí, e depois dividir a expressão, dividir a igualdade inteira por 1,06 elevado a 46 sobre 360 e obtenho, então, o valor de PV explicitado. PV é 3.716,64 dividido por 1,6 elevado a 46 dividido por 360. Observe que tem parênteses aí no denominador, não é? O denominador deve estar entre parênteses, porque você vai dividir 3.716 pelo resultado dessa potência. Então, essa potência precisa estar entre parênteses. A mesma coisa o expoente lá da potência. Você vai elevar 1,6 ao resultado daquele quociente. Então, esse quociente também tem que estar entre parênteses. Aí você insere essa expressão exatamente como ela está aí, na calculadora científica, 3.716,64 dividido, abre o primeiro parênteses, 1,6 elevado, y elevado a x,
ou circunflexo, abre outro parênteses para inserir o expoente, 46 dividido por 360, fecha o último parênteses que abriu, fecha o outro parênteses, igual, e obtém que PV é aproximadamente 3.500. Vamos, então, para o nosso próximo exemplo. Um empréstimo no valor de 6.000, contratado a uma taxa de juros exponencial mensal, foi quitado após 3 meses, com um pagamento no valor de R$ 7.025,43. Bom, agora, eu não sei o valor da taxa de juros, mas sei que ela é uma taxa exponencial mensal. Capitalização composta, taxa ao mês. Então, eu vou retirar aí os dados do problema. O valor presente é 6.000, né? O prazo da operação, que deve estar expresso em mês, já que eu quero encontrar uma taxa de juros mensal, é 3 meses. Esse já é, então, o valor de N é 3 meses, e o valor futuro, de R$ 7.025,43. Conhecendo esses dados, então, né, eu posso agora usar, né, a fórmula de valor futuro para encontrar o valor da taxa. Então, eu vou substituir o PV por 6.000, o N por 3, não é? O I é o que eu vou calcular, e o FV por 7.025,43, ficando com essa expressão. 6.000 vezes o mais I elevado ao cubo é igual a 7.025,43. Divido toda a igualdade por 6.000 e obtenho que 1 mais I elevado ao cubo é 7.025,43 dividido por 6.000. Neste caso, para o cálculo do I, não é? Eu tenho que conseguir tirar esse 3 aí do expoente, né? Da soma de 1 mais I. Porque aí eu consigo, se esse expoente for 1, eu consigo explicitar o I, que é o que eu quero calcular. A gente vai aplicar a operação inversa, não é? Que nesse caso consiste em extrair a raiz cúbica dos dois lados da igualdade, que é equivalente a dizer que a gente vai elevar esses dois termos da igualdade, não é, a 1/3, correto? Quando eu faço isso, não é, elevo a 1/3. Por que elevar a 1/3? Porque eu tenho que elevar, já que eu quero que o expoente do termo 1 mais i seja 1, eu tenho que elevar o inverso multiplicativo desse expoente. O inverso de 3 é 1/3. Né? Isso equivale a extrair a raiz cúbica. Repetindo. Então, eu fico com a expressão 1 mais i ao cubo elevado a 1/3 igual a este quociente também elevado a 1/3. Bom, por que isso resolve o problema? Porque no caso de potência, que é o que acontece no primeiro termo da igualdade, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Quando eu faço o produto 3 vezes 1/3, eu obtenho o número 1, que é o que eu queria, e fico com a expressão 1 mais i igual a 7.025,43 sobre 6.000 elevado a 1/3, certo? E aí eu posso sim explicitar o i, não é? Subtraindo os dois lados da igualdade por 1, e fico com i igual, abre parênteses, 7.025,43 sobre 6.000, fecha parênteses, elevado a 1/3. Também entre parênteses, esses parênteses aí, como nós já vimos, significa que na hora de colocar essa expressão na calculadora, não é, você faz exatamente desse modo. Coloca a base, não é, da potência entre parênteses e o expoente também, para que a calculadora faça esse cálculo corretamente. E depois subtraindo. Substituindo aí tudo lá, fazendo a expressão na calculadora, você vai encontrar que o I é aproximadamente 0,054 ao mês, certo? Isso significa que, colocando na forma percentual, multiplicando por 100, 5,4% ao mês é a taxa de juros exponencial mensal, então, dessa operação. Correto? Nós fizemos um primeiro exemplo de cálculo de valor futuro e de juro, um segundo de cálculo de valor presente, este terceiro do cálculo da taxa, e agora vamos fazer um exemplo para o cálculo do prazo. Correto? Exemplo 5. Um empréstimo no valor de 1.000, a taxa de juros exponencial de 8% ao mês foi pago de uma só vez, com juros no valor de R$ 232,44. Então, neste caso, eu conheço o valor presente, que é 1.000, a taxa de juros exponencial de 8% ao mês, não é? E o juro da operação, que foi de R$ 232,44.
Para calcular o prazo, eu terei que encontrar primeiro o valor futuro, não é? O FV, que é a soma de PV com juro, vai ser 1.232,44. Então, eu posso agora usar a fórmula de FV para obter o prazo. Valor presente, 1.000. Taxa de juros, 8%, que eu divido por 100, 0,08. 1 mais i elevado a 0,08 elevado a n, não é? Que é o prazo que eu quero encontrar. E isso é igual ao valor futuro, 1.232,44. Bom, eu começo dividindo os dois membros da igualdade por 1.000 e somando o 1 mais 0,08, né? E fico com 1,08 elevado a n igual a 1.232,44 dividido por 100, tá? Agora, né, essa divisão também eu posso fazer, porque dividir por 1.000, né, é só correr a vírgula aí, e aí eu fico com 1,08 elevado a n igual a 1,23244. Bom, isso é uma equação exponencial, porque eu tenho a variável n no expoente, certo? Neste caso, eu não tenho aquela possibilidade de igualar bases, né, para poder obter o valor do expoente n. Então, eu vou precisar do logaritmo para poder resolver essa equação exponencial. Nós temos, numa calculadora científica, normalmente, o log base 10, logaritmo base 10, ou logaritmo neperiano, LN. A gente pode usar qualquer um dos dois, não é, para resolver essa expressão. O certo é que eu vou escolher um desses logaritmos e aplicar logaritmo nos dois lados da igualdade. Se trata de uma expressão que envolve somente números positivos, então não tem nenhum problema em aplicar o logaritmo. Eu vou escolher aplicar o logaritmo neperiano, vocês podem escolher qualquer um dos dois que dá o mesmo resultado. Então, eu aplico ln, tá? Dos dois lados e fico com a expressão ln de 1,08 elevado a n igual a ln de 1,23244. Por que eu devo aplicar logaritmo para resolver essa expressão? Porque existe a propriedade do logaritmo da potência que diz que quando você tem um log de uma potência, você pode pegar o expoente da potência e passar multiplicando o logaritmo. Isso é o que acontece exatamente no primeiro termo, ln de 1,08 elevado a n. Eu posso passar o n, então, multiplicando o ln, tá? Fica n vezes o ln de 1,08 igual ao ln de 1,23244. E aí eu fico com uma expressão muito simples para o cálculo de n. Basta dividir toda a igualdade por ln de 1,08, não é? Que é o número que está multiplicando n aí, e obter o valor de n como sendo quociente entre esses dois logaritmos, tá certo? Novamente, eu vou numa calculadora científica e coloco aí essa expressão exatamente como ela está, não é? O ln de 1,23244 dividido pelo ln de 1,08. E obtenho o valor de n, lembrando que esse n vai estar expresso na mesma unidade de tempo da taxa de juros, que é mês. Então, eu encontro o valor n aproximadamente igual a 2,7156 meses. E nós já vimos anteriormente que a gente expressa prazo sempre como número inteiro das unidades de tempo mais usuais, que são ano, mês e dia, certo? Então, neste caso, eu tenho 2 meses, a parte inteira deste número, né? E tirando os 2 meses, né, o que sobra, esse 0,7156 meses, eu vou ter que expressar na unidade dias, tá? Então, eu faço isso. Separo a parte inteira, 2 meses, e pego o 0,1, ou 0,7156, e reduzo para a unidade de dias, transformo para a unidade de dias. Multiplicando por 30, naturalmente, calendário comercial. Um mês corresponde a 30 dias. Essa fração aí do mês vai corresponder a 21,468 dias, não é? E dia é a menor unidade de tempo que a gente usa em matemática financeira. Então, neste caso, quando a gente tem um número não inteiro de dias, a gente sempre vai aproximar isso para o inteiro seguinte. O que eu estou querendo dizer é 21,468 dias, eu escrevo aproximando para 22 dias. Mesmo que fosse 21,01 dias, eu contaria 22 dias, porque eu considero, não é, que qualquer parte decimal aí não nula
significa que você já passou de 21 dias, ou seja, você já entrou no 22º dia. Eu vou aproximar sempre na unidade de tempo dias para o inteiro seguinte. E vou ficar, então, que o N, o prazo dessa operação, foi de aproximadamente 2 meses e 22 dias. Ok? Isso encerra a nossa aula de hoje. E eu espero que agora vocês façam os exercícios propostos aí para praticar o que nós vimos. Um abraço.